Meu nome é Leonardo Cotsifis e hoje vou falar um pouco sobre spin selling em ciclo de vendas. Mas antes de entrar no spin selling propriamente, eu queria fazer um pequeno adendo sobre o ciclo de vendas. Na Geek Hunter, o ciclo de vendas ele tem 7 etapas, né? Indo da pesquisa até o fechamento. E aí surge uma primeira pergunta: qual é o divisor de águas daquelas oportunidades que conseguem se mover da pesquisa ao fechamento? Qual é esse meio de campo? E por que essa etapa, que está no meio de campo, está no meio de campo e não está mais para frente ou mais para trás? Nós sabemos que a etapa que está justamente no meio, que é a quarta etapa, né, de 7 a quarta, é a etapa de avaliação. E por que ela está no meio? Porque é nesse momento do ciclo de vendas que você vai usar da técnica do spin selling, que a gente vai falar um pouquinho daqui em breve, né? Você usa da técnica do spin selling para entender o potencial do cliente, a situação do cliente e ver se a solução da Geek Hunter tem fit com o cliente e vice-versa. É por isso que ela está no meio, porque a partir do momento que você faz uma avaliação, você consegue mensurar, medir o potencial, se há potencial ou se não há potencial, né? Se as condições estão postas para que a oportunidade progrida ou não. Bom, era isso, é um pequeno adendo. Vamos voltar e começar a falar sobre spin selling. Vamos para a próxima sessão. Eu sei que é para começar a falar sobre spin selling agora, mas tem uma coisa muito importante antes de a gente começar propriamente a falar de spin selling. É fundamental que antes de sentar com o cliente, você estude, pesquise, se informe em relação ao cliente. Isso tudo para poder te munir de informações que são extremamente relevantes durante todo o processo de vendas. Mas como fazer isso? De uma forma relativamente rápida, principalmente nesses dias em que o tempo é cada vez mais escasso. Não é nada complicado. Você pode usar o Google, o LinkedIn e o próprio website da empresa para levantar informações básicas. Qual é o negócio deles? Quais são as últimas notícias que saíram em relação a eles? Se eles estiverem no LinkedIn, olhar os contatos da empresa. E essa olhada nos contatos é fundamental, porque muitas vezes você vai encontrar contatos em comum. E use esses contatos em comum, se você tiver proximidade, para obter mais informações, até, se for o caso, da pessoa com a qual você vai conversar. Essas são informações que valem ouro, né, durante todo o processo. No LinkedIn, inclusive, tem uma parte de insights que você pode ver é, números de empregados, o tipo de movimentação de contratações
e demissões, né? Ou seja, a maioria dos contratados da empresa X veio das empresas tais e os que saíram foram para as empresas tais. A sazonalidade do número de empregados, né? Se eles contratam mais durante uma época do ano. Enfim, uma série de informações que, na verdade, são é uma espécie de arma, né? Não só para você estar bem informado, saber sobre, né, um pouco sobre como abrir a conversa, mas também servem muitas vezes para quebrar o gelo. Não se esqueça que pessoas compram de pessoas. Então, quebrar o gelo é algo que facilita todo o discurso, o relacionamento, né? Muitas vezes, por exemplo, com esse exercício de contatos que eu falei, de você olhar quais são os funcionários da empresa, de repente você descobre que conhece alguém. Esse fato de você conhecer alguém e mencionar isso durante o papo, durante o teu processo de vendas, pode, em vários casos, abrir portas, tá? Então é fundamental, antes de mais nada, pesquise, se informe sobre a empresa. Isso, no mínimo, vai fazer com que você ganhe mais respeito daquele que está te ouvindo, tá bom? Agora eu prometo que a gente vai começar a falar de spin selling. Valeu! Bom, agora vamos falar propriamente sobre o spin selling. O que é o spin selling, né? O spin selling, na verdade, é uma metodologia que traz orientações sobre que perguntas fazer dentro de um processo de vendas, né? Para aumentar as taxas de conversão e de vendas. Essas perguntas, elas estão divididas em 4 categorias, que estão relacionadas com o nome SPIN, né? Então são 4 categorias. A categoria de perguntas de situação, o S do SPIN, as perguntas da categoria de problema, o P do SPIN, as perguntas da categoria de implicação, o I do SPIN, e por último as categorias de necessidade, o N do SPIN. Falando brevemente sobre essas 4 categorias, em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá? Mas as perguntas do S de situação, elas servem para você levantar informações sobre o contexto do cliente, sobre o negócio do cliente, sobre o estágio atual, né? As perguntas de problema, elas servem para identificar ou para você entender qual o problema ou problemas que o cliente vem enfrentando, ou até para você identificar problemas latentes que existem, porém o cliente ainda não se deu conta deles. Seguindo, né, as perguntas de implicação, elas têm um grande objetivo de fazer o cliente perceber quais são as consequências dele que ele vai ter se ele não enfrentar o problema. Né? O que é que vai acontecer? Que impacto vai causar, né, se ele não enfrentar o problema? E por último, né, as perguntas de necessidade, o N do SPIN, elas servem para fazer com que o cliente sinta a necessidade e perceba a necessidade de resolver esse problema para não ter que enfrentar as implicações do problema. E é geralmente nessa fase em que existe o casamento da oferta que você está fazendo com o preenchimento daquela necessidade. Então, basicamente, e resumindo em poucas palavras, o Spin Selling é uma metodologia de vendas baseada em perguntas que são divididas em 4 categorias: situação, problema, implicação e necessidade. Daí o termo SPIN.
Vamos falar um pouquinho sobre as perguntas de situação agora. Bom, vamos lá, as perguntas de situação, o S do SPIN. O grande objetivo aqui é entender qual é a situação atual do cliente, né? Em que contexto ele se encontra. Então, um exemplo seria de pergunta, né? Um exemplo de pergunta seria algo assim como, falando especificamente, vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre recrutamento e seleção, né? Então, uma espécie de pergunta seria: você poderia me falar um pouquinho mais sobre qual ou quais são os maiores problemas que você vem enfrentando hoje nos processos de recrutamento e seleção? Outra pergunta seria: como funciona o teu processo de recrutamento e seleção? Outro exemplo seria: quais ferramentas vocês utilizam para realizar o processo de recrutamento e seleção? Ponto importante aqui: não se estender demais nas perguntas de situação, porque chega um momento em que o cliente começa a ficar entediado, né? Então, elenque 2, 3 perguntas que te dê uma noção da situação específica, né? Neste caso de recrutamento e seleção, que comece a te mostrar um mapa do estágio atual, da situação em que o cliente se encontra. Sempre perguntas abertas, não se estenda demais. Vamos falar um pouquinho sobre as perguntas de problema. Perguntas de problema, o P do SPIN. O grande objetivo aqui é fazer com que o cliente comece a falar sobre seus problemas, ou seu problema. E é fundamental aqui escutar o cliente, né? Porque através da escuta é que você vai começar a perceber os problemas explícitos que ele afirma ter e até problemas latentes, né, que ele ainda não percebeu que existem. Então é fundamental escutar, tá? Vender é, antes de tudo, escutar. Escutar o cliente. Para poder, lá na frente, oferecer algo que solucione esse problema ou essa dor. Bom, e aí, como exemplo de perguntas de problema, tem alguns termos que você pode utilizar, são simples. Utilize frases que iniciam com qual, ou com quando, onde. Então, por exemplo, uma frase de problema tipo né, da categoria problema seria qual é a grande dificuldade que vocês encontram no momento de contratar desenvolvedores capacitados? Né? Esse é um tipo de pergunta aberta que vai fazer o cliente, né, te contar um pouco do que ele vem encontrando. Então, outro exemplo de pergunta: quando vocês contratam um desenvolvedor que se prova não capacitado, como vocês reagem, né, a isso? Quais são as medidas que vocês tomam? Né? Outra pergunta: quanto tempo vocês gastam para fechar uma vaga de um desenvolvedor sênior? E assim por diante, tá? Então é fundamental perguntar sim, mas escutar, tá? De novo, não muitas perguntas, 3, 4 perguntas, para você identificar o problema ou os problemas.
tá bom? Pode acreditar que o cliente vai soltar esses problemas. Vamos falar agora sobre as perguntas de implicação. Pergunta sobre implicação, o I do SPIN. É aqui que o cliente começa a reagir, né, perante o problema, né, perante a situação e o problema que a gente, né, conversou e abordou. De novo, é importante ouvir, escutar com calma, mas essa é a fase com que as perguntas provocam e criam o desejo, né, começam a criar esse desejo de começar a pensar algo para resolver a situação. É mais ou menos aqui que o cliente reconhece que o gato subiu no telhado, ou ele pode subir para o telhado, né? Então as perguntas de implicação, elas têm essa característica, né, de fazer com que o cliente chegue a reconhecer o impacto negativo de não enfrentar o problema. Então, por exemplo, uma pergunta, né, da categoria de implicação seria: qual o impacto negativo do processo de recrutamento de desenvolvedores se estender demais? Qual o impacto negativo de vocês terem um alto turnover para novos contratados? Outra pergunta um pouquinho diferente, mas essa diria que é a pergunta mais fundamental de todas, porque é ela que vai começar a costurar a solução Geek Hunter com a necessidade em corrigir o problema do cliente. Seria mais ou menos assim a pergunta. Se essa nossa conversa não evoluir, como é que você pretende resolver esse problema? Esta simples pergunta, ela começa a gerar curiosidade no cliente de se aprofundar mais naquilo que você está e vai oferecer, né? E começa a criar senso de urgência. É o comecinho, tá? Mas é uma pergunta muito importante. É mais ou menos assim: se eu não estiver aqui para resolver esse problema, porque eu consigo resolver, como é que você vai resolver? Tá? Então essas são algumas das perguntas de implicação, né, do SPIN. De novo, escutar. Prioridade aqui é escutar. As perguntas são provocativas, tá bom? E agora vamos falar da última categoria de perguntas, né? As perguntas de necessidade. Até já. Vamos lá. Por último, a categoria de perguntas de necessidade, né? O N do Spin Selling. E aqui, nessa fase, em que através dessas perguntas, você vai fazer o cliente começar a falar sobre os benefícios da solução Geek Hunter, por incrível que pareça. É uma etapa em que você, através das perguntas, você começa a sedimentar o relacionamento dele com a Geek Hunter,
tá? Em que você começa a se posicionar como um provedor de soluções. É uma etapa extremamente positiva. E são perguntas simples, tá? De novo, poucas perguntas, ouvi bastante. Então, perguntas do tipo: você acha que dá para melhorar o processo atual de recrutamento e seleção? Outro tipo de pergunta seria: como seria o processo de recrutamento e seleção se você não tivesse esse problema? Um outro tipo de pergunta é: se você mudasse o processo, né, conseguisse mudar o processo de recrutamento e seleção, você conseguiria medir os impactos? Então, com essas perguntas, o cliente começa a sair, né, do mindset do problema, da implicação, e está começando, né, ele está partindo já para o mindset de solução, né? Evidentemente direcionado pela conversa que você está tendo com ele. Então, em resumo, né, fechando tudo, esses foram alguns exemplos de perguntas de necessidade, né? Fechando tudo, o spin selling é uma metodologia, né? Colocando de outra forma, é uma metodologia quase com storyboard, né? É uma historinha, é um fio que você segue, né? Através dessas 4 categorias, né? De perguntas, situação, problema, aplicação e necessidade, que fazem o cliente sair do reconhecimento da situação e do seu problema, indo até o modo de solução. É uma metodologia amplamente utilizada. Ela é tão utilizada que existem casos, modelos comerciais em que ela é utilizada isoladamente. Em outros, ela é utilizada, como no caso da Geek Hunter, ela é utilizada dentro de um outro método, metodologia de vendas, solution selling, né? Enfim, ela é amplamente usada por diversos segmentos e é extremamente eficaz. Então, assim, se você tiver no teu bolso 3 ou 4 perguntas de cada categoria, de cada categoria dessas, e você tiver feito a pesquisa que eu mencionei lá atrás, você tem todas as armas para mover as oportunidades que forem qualificadas, evidentemente, lá para o fechamento. Tá bom? Espero ter ajudado e nos vemos em breve. Abraços. Tchau, tchau.